Olá a todos, que Deus abençoe. Pastores Milton e Niara, um grande abraço aos filhos, a toda a liderança, a todos os congressistas. Muito obrigado por esse convite. Sinto muito feliz. Juntos estaremos com vocês nessa convenção. E bem, hoje eu peço ao Espírito Santo que essa palavra possa ser especial, possa ser rema. E sabemos que o Espírito Santo conhece bem aquilo que vem depois desse tempo de pandemia, de quarentena. Mas eu creio que muitas coisas grandes vêm. Vamos orar, vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que traga essa revelação. Amado Deus e Pai eterno, queremos te dar graças por sua bondade e sua infinita misericórdia. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra nesta hora, que possamos praticar aquilo que o Senhor nos ensinar hoje, porque sabemos que o Senhor trará uma palavra profética em nossos corações. Te agradecemos, Espírito Santo. Toma controle dessa palavra nesta hora, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, algo que Deus tem nos inquietado está no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 1 ao 4. Você pode ir abrindo a sua Bíblia. Vamos ver essa palavra de 9. E diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como Ele deu os vegetais, agora lhe dou todas as coisas, mas não comam carne com sangue, que é a vida. Bem, eu dei o tema para essa mensagem de Um Dia Depois. Qual é o tema? Um Dia Depois. E por quê? Quando vemos o que aconteceu no Brasil, que passou em vários países, em praticamente o mundo inteiro, cremos que Deus tem nos levado e está levando a igreja a viver um tempo diferente, um tempo de resposta e um tempo de portas abertas, que em outro tempo se estiveram fechadas e hoje se abrem. E nós estamos em um ano que eu diria de aceleração divina. Talvez no começo do ano pensávamos, a gente planejava quantas coisas a gente planejou a nível pessoal, a nível familiar, a nível do nosso país, quantos governos se organizaram, mas Deus mudou tudo. E eis que os pensamentos de Deus são muito mais altos, muito maiores, vai muito além. Ele não tem limites. E como Deus pensa adiante, nada o pega de surpresa. E Deus está movendo a uma velocidade extraordinária. Existe um novo dia, uma nova manhã, e isso é o que nós chamamos de um dia depois. Quando vemos a vida de Noé, que é muito importante, Noé é uma figura proeminente da história. E sobretudo porque ele foi o exemplo vivo de que o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz: pela fé Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, na vida de Noé é evidente ver a sua confiança em Deus, em que ele creia na sua palavra e que sempre atuou em obediência total ao Espírito Santo.
Porque Deus falou com ele, então ele fez. Deus falou para ele construir uma arca, e ele não hesitou e construiu essa arca, porque Deus deu a instrução, Deus deu todas as direções, mas em especial eu diria que o mais importante foi a obediência imediata de Moisés. Ele não resistiu. Essa frase, o justo que viverá pela fé, esse é o plano que Deus tem desde o plano da redenção. A humanidade estava no pecado, a humanidade tinha se desenfreado, a humanidade fazia o que queria, e Deus teve que intervir no meio do caminho e começar algo novo. E o que nós estamos vivendo nesse tempo. E Noé obedeceu a Deus não simplesmente porque conhecia Deus de maneira pessoal, mas porque a sua fé estava atuando de acordo com a palavra de Deus. O que podemos ver nesse tema de um dia depois? O primeiro, e eu quero que a gente preste bastante atenção nesse primeiro aspecto deste tema, um dia depois. Os efeitos da quarentena. Nós estamos vivendo a quarentena. Nós vivemos igualmente ao mundo inteiro, ao que muitos países passaram. Para uns foi poucos meses, para outros um pouco mais tempo. Mas se um homem criou esse vírus, então Deus está atento de guardar o seu povo, de proteger o seu povo. E através dessa quarentena, nos guardou, nos enviou a estar em nossa casa. Eu creio que nós compartilhamos muito tempo em casa com a família, a estar em quarentena, estar fechado dentro de casa, estar um pouco mais tempo com os familiares. E vocês sabem como foi a dinâmica aí no Brasil, mas no meu caso foi um tempo onde a gente pôde passar um tempo com a família e ter um encontro pessoal com Deus. Em Gênesis capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz: Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. O versículo 12 do capítulo 7 de Gênesis, a Bíblia diz: E houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Agora, a arca, o que caracteriza a arca? É justamente o que hoje o Senhor está querendo levar a humanidade a conhecer a Jesus. Vamos lembrar que a arca ela tinha uma única fonte de luz e ficava na parte de cima, e essa fonte de luz ia direto ao céu. E nós sabemos que Cristo é a luz. E Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Jesus é a luz que me leva direto a Deus. E a arca ela tinha uma única janela que ficava na parte de cima. Assim como acontece com a igreja. E entrar na igreja é somente através por uma única porta. Que porta é essa? Jesus é a porta. Veja que desde o início Deus tem um plano da redenção. Ele está nos falando, Ele está dizendo: só existe um único caminho, uma única luz, e essa porta é o meu Filho Jesus Cristo. E o que mais tinha nessa arca? Uma única família. Assim como a igreja, todos nós vamos pertencer à mesma família, a família de Deus. E lá estava Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, e eles eram uma única família. Então, Jesus é a luz, Jesus é a porta, e Ele nos leva a pertencer a somente uma única família. Tudo tinha algo específico nesse habitat. Era uma única arca, e quando falamos de uma única arca, nós lembramos que a igreja tem muitas denominações, mas ela é somente uma família, uma arca, uma igreja. Então esse propósito ele é perfeito. Porque já depois dos 40 dias a água então subiu,
E agora tudo que tinha ao redor já se acabou e somente foram salvos aqueles que ficaram dentro da arca. Então eles tiveram esse encontro com Deus. Nesse lugar tinha mais ou menos uns 45 mil animais em uma única família. E a água significa que o batismo no Espírito Santo. Essa família então foi salva pelo batismo. E o que me surpreende é que essa arca durou 1 ano e 17 dias, depois dos 40 dias que choveu. Depois de 1 ano e 17 dias, a arca ficou sobre as águas até chegar ao Monte Moriá. E ali ficou encalhada. Então isso são coisas transcendentais. Efeitos da quarentena. Aqui vemos que Deus, na quarentena, nos confronta. Creio que esse tempo dos efeitos da quarentena é um tempo de santidade, um tempo de consagração, um tempo de preparação, de ter clareza e entender e dizer: Espírito Santo, me dá discernimento sobre os tempos. Nós precisamos entender os tempos, discernir os tempos. Quando for tempo de ficar guardado, de ficar em casa, é tempo de ficar em casa. E Deus utiliza essa pandemia para fazer a igreja entrar em secreto com Ele, e Deus começa a dar instruções a se santificar, as famílias se santificar, os casamentos santificar, os filhos, que os pais possam se voltar para os filhos, que os filhos possam se voltar aos pais, que as casas sejam abençoadas e se preparem. E enquanto o anjo da morte, digamos, este vírus, que é um inimigo, enquanto ele passava sobre as casas, muitos se desprotegeram. Mas a igreja se guardou como nos tempos da Páscoa, no tempo de Moisés, no tempo do povo de Israel, quando na última praga veio o anjo da morte sobre os primogênitos, mas Deus deu instruções através de Moisés que todo o povo judeu se guardasse. E as cabeças da casa, os homens deveriam estar colocando o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e eles ficariam ali guardados. Foi um tempo específico. Por isso, é tempo de estarmos quietos e reconhecer que Deus é Deus. Isso é o que a palavra diz. Porque Deus dá instruções e eu quero te dizer, Deus está dando instruções ao Brasil e ao povo latino-americano, a muitos países, aos pastores, a nós, a liderança que está se formando. E esse é um tempo que esses efeitos são especiais, porque é um trabalho de Deus de trabalhar o nosso interno para o nosso exterior. E o caráter de Deus vem trabalhando nesses dias, nesse tempo, em cada uma das nossas vidas, das lideranças. Por isso nós temos que discernir que esse é um tempo que, quando Deus nos permite estar sozinhos, é tempo de passar mais tempo na palavra, tempo de estar em oração, porque sabemos porque Ele está preparando a maior colheita que a história já viu. Já houveram 2 grandes colheitas na igreja primitiva, depois no cenáculo. Nós lembramos dessa grande colheita que veio depois que o Espírito Santo os encheram. E sempre que tem uma Páscoa, algo acontecia. Por isso, nós nos guardamos em casa, e nesse caso do cenáculo, veio essa primeira colheita, depois a Igreja da Reforma, uma outra colheita, e é o que nós chamamos, e o que a Bíblia diz, de fruto, a primeira colheita, mais fruto, segunda colheita, e muito fruto, terceira colheita. Então eu creio que esse tempo é um tempo de muito fruto, muito fruto. Quanto maior a escuridão for, mais branca será a colheita. Quanto mais sucesso nós vemos no mundo como difíceis, no Brasil,
E em muitos lugares, mais branca a colheita será. Me escute bem, mais branca a colheita será. Os pastores, esses efeitos que acabam chegando nos pastores, nas lideranças, nas igrejas, que esperaram e fizeram estratégias nesse tempo de quarentena, que estão preparados para colher nesse tempo de colheita. Eu estou explicando isso é algo profético. E eu sei que essa igreja, que todos os convencionistas nessa hora, todos os pastores conectados aqui, se preparem. Vem uma visitação especial sobre o Brasil, muito grande, muito especial, porque é um tempo de visitação. É um tempo onde o Espírito Santo vem com todas as maravilhas e sinais e prodígios para esse tempo. Disse Jesus aos seus discípulos que nos tempos futuros veríamos coisas maiores, pois esse é o tempo onde veremos coisas maiores, impressionantemente especiais. E por isso, a preparação, a estratégia que cada um nós temos com sua equipe, com as lideranças, essa convenção é uma preparação, entendendo, claro, que essa convenção, cada pregador vai trazer uma palavra, quem sabe uma palavra fresca, mas hoje é o dia depois. Hoje é o dia depois, um novo normal. Um novo normal vai trazer muitas pessoas novas, famílias, e a igreja continuará crescendo 10, 20, 30, 40 vezes mais, assim como cada pastor formou e treinou a sua equipe. Por isso, a sensibilidade na oração, a sensibilidade na guerra espiritual, a saber aplicar os 7 derramamentos do sangue de Jesus. As 5 confissões que nos dá a vitória por meio do sangue de Jesus, precisamos saber aplicar. Elas são fundamentais para esse grande momento. Então, esses são os efeitos. Agora, os lares precisam estar preparados, os homens precisam estar preparados. Os sacerdotes, os reis, os profetas da família, os filhos precisam voltar para os pais, se santificar, porque é um tempo da juventude, é um tempo de multiplicação dos jovens, dos mais novos, a todas as etapas dos jovens. Deus vai trazer algo muito especial para os jovens nesse tempo. Onde o inimigo atacou as crianças, onde o inimigo atacou os pré-adolescentes, os jovens, Deus agora está dizendo: eu vou levantar um exército de jovens no Brasil. E em todas as nações latino-americanas e nos países que entraram, as igrejas que entraram em reconexão com o Espírito Santo nesse tempo, eu darei estratégias especiais que vêm do Espírito. Quantos estão recebendo essa palavra? Então, os efeitos da quarentena são especiais. E isso tem muito a ver com o tempo profético. Por isso que Elias declarou no mundo espiritual a derrota das trevas. Porque esse é um tempo, por isso que eu digo que em meio à escuridão, a colheita será mais branca. E aqui tem uma guerra espiritual muito forte. E vocês sabem como o inimigo se move nos pilares da sociedade, na economia, na política, nas artes, nas religiões. Enfim, em todas as áreas da sociedade existe uma batalha. Mas Deus prepara todas as coisas para que esse tempo seja fundamental. E a igreja está se preparando para que uma unção profética, porque são tempos proféticos, e o profeta irá guiar a igreja para os seguintes anos. Por isso, é muito importante, é um tempo apostólico, mas é um tempo especial. E pastores Milton e Niara, vocês têm se preparado, têm feito toda a tarefa correta, têm preparado as equipes, os pastores que estão conectados aqui, todos eles sabem como que vocês estão se preparando. Já não é mais tempo de uma liderança normal, como víamos, mas agora vem algo ainda maior, com muita estratégia.
Por isso, é necessário que se reúna com a sua esposa e sua liderança e tenha estratégias para os seguintes anos, para que venhamos ter essa colheita. Os meios de comunicações vão ser fundamentais, as redes, tudo hoje em dia é virtual, muitas coisas são virtuais e a virtualidade veio para ficar, então nós precisamos aproveitar os meios de comunicação para que a gente possa estar de maneira mais ampla nesses ciclos e estarmos preparados para essa grande colheita. E esses são os efeitos que o Senhor tem causado, feito a igreja se preparar para esse tempo. Então, o segundo, eu gosto no que diz a palavra, que esses são os efeitos de estar durante esse tempo na nova normalidade, com as máscaras. Isso é algo novo para a gente, especial, mas Deus estava durante todo esse tempo trabalhando na santificação da igreja. E é um tempo onde podemos ganhar milhares de pessoas através das redes do virtual. O segundo, o que aconteceu? Veja o que diz a palavra em Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 21. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável de si mesmo. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Então, o que é belo aqui? O segundo, eles estavam na água, eles estavam na arca, a arca estava na água, agora a água começa a baixar e a água para em um Monte Moriá. E eles chegaram ali. E qual foi a iniciativa de Noé? Algo muito nobre, muito especial do coração dele. É que ele edificou um altar. Por iniciativa própria. Deus não pediu. Mas ele mesmo fez e consagrou a Deus a sua família. E ele edificou um altar especial e ofereceu a Jeová um enorme holocausto. Foi isso que Noé fez. Como sacrifício, ele tomou um animal limpo. Agora, Deus disse que se agradou da oferta dele. E como uma oferta de pacto, Deus agora disse que não amaldiçoaria mais a terra. A palavra diz que Deus gostou do cheiro que verteu do altar. Nós devemos levantar um altar de adoração a Deus. Devemos consagrar a nossa casa. Eu creio que esse é um momento para que a gente possa consagrar nossa casa, que a nossa casa seja um grupo de oração, grupos de célula. Esse é o altar que Deus está pedindo. E eu estou chamando, convidando todos os brasileiros aí na Bahia, todos que estão se congregando aqui agora, que as suas famílias se entreguem a Deus, os seus lares possam ser uma casa de oração. Todas as casas, todas as famílias devem edificar um altar. Depois dessa quarentena, dessa pandemia, as famílias brasileiras, cada um que estão nesse momento dessa convenção, devem consagrar a sua casa. Esse é um altar. Santificar a casa a Deus, os seus filhos. Por isso, de imediato, assim que acabar essa conferência, fale com o seu pastor, com o seu líder e diga: eu quero que minha casa seja uma casa de oração, que a minha casa seja um altar de bênção, de cura, de milagre, que possa ser uma célula, que possa ter um grupo de oração. Não perca a oportunidade, porque foi de iniciativa própria de Noé, ele como sacerdote da casa. Se há uma mulher numa casa que o marido ainda não seja cristão, assuma também como cabeça da casa e tome a iniciativa e diga: Senhor, hoje eu faço a minha casa uma casa de oração, faço da minha casa uma casa que é um altar para o Senhor. Edifique esse altar, abençoe a sua família, abençoe os seus filhos, inicie com eles, inicie com seus filhos, com seu esposo, inicie essa oração na sua casa. E Deus, ele não quer apenas uma casa, Deus quer todas as casas que estão conectadas aqui nesse momento. Por isso, faça isso de imediato.
imediato. Não deixe para o ano que vem, de imediato. Foi assim que eles baixaram daquela arca. Já tinha passado um ano. E quanto tempo nós estamos nessa pandemia? Já tem quase um ano, desde fevereiro, de março, e até agora seguimos com máscaras. A partir desse tempo, de 2021 em diante, talvez 10 anos, talvez 15, o Senhor vem com colheitas grandes. Aquele que está preparado, que se preparou, vão colher. Deus vai dar o fruto da colheita àqueles que consagraram a sua casa, que entregaram a sua casa. Por isso, devemos fazer isso de imediato. O que eu gosto na vida de Noé? É que ele foi imediato. Não deixe que essa palavra passe. Consagre a sua família como uma célula de oração, como uma célula para ganhar outras pessoas. Que a sua casa possa estar preparada aqui no momento em que essa situação passar, a sua casa vai estar pronta para a colheita. Prepare a sua casa, os pastores vão orar por cada família aqui, porque chegou o tempo de colheita nas casas. Esteja de acordo com essa palavra. Por isso que a gente precisa entender que esse é um tempo de voltar na oração, voltar à intercessão, voltar à palavra, voltar ao jejum. E eu creio que esses são princípios fundamentais. Precisamos voltar a esses princípios da oração, da palavra, de se aprofundar no jejum, de sermos guiados pelo Espírito Santo, que trará essa grande vitória para a igreja. Eu creio que vocês têm semeado durante muitos anos, a paixão com que vocês têm servido, pastores Milton Iniara, a liderança de vocês, esses pastores que estão conectados. Eu sei que houve compaixão e o Senhor está dizendo, darei o fruto que vocês estão pedindo. Levantarei uma equipe ao redor de vocês que sejam fiéis, constantes, e darei a vocês as estratégias necessárias para ganhar o que vocês estão me pedindo. Porque tem tido visão, tem feito o quadro de maneira completa e chegou a hora de o Brasil ser abençoado, da cidade ser abençoada, dos pastores serem abençoados. Esse é o tempo que os pastores que estão se preparando em espírito, chegou o tempo dos pastores que têm entendido os tempos, Deus vai encontrar vocês e os abençoará. E aqueles que um dia se foram da igreja, Deus comoverá os corações, curará os corações e eles voltarão como filhos pródigos, porque esse é um tempo de graça, esse é um tempo de visitação, onde Deus fará milagres em cada pessoa. Não haverá enfermo nos lares cristãos, nenhuma praga tocará as moradas, mas esse será um tempo onde Deus trará frescor especial do Espírito sobre a igreja, sobre as cidades, sobre as suas casas. Edifiquem um altar. Se prostrem diante de Deus. Diz o Senhor que a sua casa será uma casa de oração. Diga ao Senhor, a minha casa será uma casa de oração. Peça a Ele que te dê a direção. Peça a Ele que venha para a sua casa. Amém? Quantos recebem essa palavra? Sim? Perfeito. Eu vejo você na sua casa agora levantando a mão, em seu lar, aí onde você está. Amém? É isso aí. Escreva para o seu líder e diga, meu líder, minha casa é uma casa de oração. Então, isso é o que nós estamos vendo. Por quê? Porque esse é um tempo onde se restaurará a unção, se restaurará o nosso amor pelos perdidos, se restaurará a nossa compaixão nesse altar, se restaurará o nosso desejo de trabalhar pela causa de Deus, se restaurará a nossa fidelidade. Me escute bem. E o nosso altar restaurará a glória de Deus na nossa vida, o nosso gozo, a alegria de trabalhar para Deus. Deixa eu dizer uma coisa, esse será um tempo onde tudo que foi perdido se recuperar. O que um dia ficou para trás, o que um dia se perdeu, você vai recuperar. Homem, mulher, se prepare, você que está aí agora. Um dia você perdeu algo, uma dor, algo difícil que aconteceu. Esse é um tempo onde você vai recuperar aquilo que foi perdido. Chegará o dia glorioso onde Deus, que conhece profundamente as feridas do seu coração, as suas lágrimas, aqueles que te traíram, aqueles que fizeram coisas ruins, o Senhor te diz, eu vou recuperar
para ti. Eu vou sarar aquilo que foi perdido, restaurarei as suas emoções e farei algo novo contigo, com sua família, com seu esposo, com seus filhos, com sua esposa, no seu lar. Eu restaurarei, porque esse é um tempo especial de graça, um tempo para vocês de graça. Deus nesse momento está sarando, curando, dizendo: filho, filha, eu vou trabalhar na sua vida, eu vou trabalhar na sua casa. A dor que você teve pelos seus filhos, Deus vai tirar, Deus vai recuperar. Aquilo que estava perdido, Ele vai trazer de novo pela promessa. Você tem tido paciência, e como você tem tido paciência, eu vou te abençoar, eu vou te honrar. É isso que vai acontecer com a igreja nesse tempo. O terceiro, que é importante, o Senhor dá instrução como terceiro. Instruções de novo pacto. E diz no terceiro, nessas instruções desse novo pacto, que Deus abençoou a Noé, no versículo 1, os seus filhos, e disse: frutifiquem-se, multipliquem-se e enchem a terra. Isso é algo maravilhoso. E esse é o pacto que Deus faz com os homens. Às vezes a gente pensa que somos nós que fazemos pactos com Ele, mas é Deus que faz pacto com a gente. Deus fez um pacto com Milton e Niara. Foi Deus que fez com eles. E Deus diz: eu os abençoarei, os multiplicarei, os farei encher a terra. Vocês têm sido fiéis. E os pastores também que estão aqui conectados, Deus conhece você, Ele faz um pacto com você, e você pode dizer: diga: Senhor, eu aceito esse pacto que trará esse crescimento, essa multiplicação, esses milagres e essas maravilhas a esse ministério, o chamado que o Senhor nos fez. E o Senhor está dando, dizendo, a gente pode ver que esse é um juramento de fidelidade que é realizado entre duas pessoas. Então Deus está falando, Deus nos diz e diz: frutifiquem-se, multipliquem-se. Esse é um tempo onde a gente tem que entender que Deus está nos chamando para ser frutíferos. E nós, o que nós devemos fazer? Guardar essa promessa, guardar esse pacto. Frutificação especial é uma promessa e nós precisamos proteger. Precisamos ser essa bênção para muitas pessoas. Então, se Deus fala de frutos por todas as partes, a chave para ter isso é consagrar as nossas vidas a Deus. Precisamos administrar esses frutos que Deus está nos dando, consolidando, guardando, cuidando, tratando bem cada um dessas pessoas. E esse é um altar para o Senhor. Agora, vocês conhecem a história quando Jesus amaldiçoou uma figueira só porque em um momento pontual da história ele não encontra figos nela. Às vezes a gente vê o maestro, mas na verdade a gente se pergunta: bem, que culpa tem a figueira de não ter dado fruto? O que isso significa? Esta árvore da figueira se diferencia de todas as demais, porque ela tem duas colheitas e ela tem frutos distintos em cada ano. Essa é a única árvore capaz de servir dessa maneira, e mesmo que ela não tenha dado fruto em seu tempo de maturidade, ela tem agora a oportunidade de dar um fruto depois, porque ela tem uma segunda colheita. Então, a diferença desses dois frutos é que elas pertencem à mesma árvore e recebem o seu crescimento. Você pode ter um crescimento no seu tempo, ou quem sabe um pouco mais atrasado, e todo ser vivo deve cumprir o propósito, a sua missão nessa vida, que é o de frutificar. Eu estou conseguindo me explicar? Bem, Deus está te dando essa oportunidade, e aqui eu vou com isso. O Senhor tinha estabelecido o fruto que você tinha que dar nos anos passados, o fruto que você deveria dar, e Deus agora está te dando uma nova oportunidade, e Ele diz: eu te darei um fruto, mas agora vem um fruto que é a segunda colheita, que é uma multiplicação abundante. Quantos creem nessa palavra?
Então, vem um tempo de multiplicação, de frutificação. Você não deu fruto como deveria dar até aqui, mas agora chegou o tempo de ter uma segunda oportunidade, perfeito? E nessa segunda oportunidade você vai multiplicar. Prepare um exército nesses dias. Não termine um ano sem preparar os seus valentes, aos seus homens valentes, às mulheres valentes, aos jovens valentes. Eu lhes darei estratégias. Faça planos, coloque em tabelas, planeje, fale, escreva o que Deus está falando, coloque em um mapa, coloque a sua cidade. Deus vai te dar estratégias de como alcançar cada família, cada casa, como alcançar os jovens, quais as estratégias vão utilizar para as crianças, para os jovens, os pré-adolescentes, os adultos, quais as estratégias, como alcançar eles. Essa será uma revolução espiritual, uma unção profética, poderosa, uma unção sobre a sua vida, uma unção que vocês profetizarão e o Senhor fará com que os filhos, me escute bem, os filhos, pastores Milton e Yara, todos esses pastores estão debaixo dessa cobertura, os jovens, eles virão com a unção de milagres, me escute bem. Esse é um tempo onde essa nova geração terá uma unção maior, 10 vezes mais do que nós como pais temos, porque assim o que nós temos pedido ao Senhor, que os nossos filhos possam ir além, assim será. Então, essa geração terá uma unção ainda maior do que a geração anterior. Então, vocês têm que estar preparados para todo esse crescimento, para que tudo que venha seja maravilhoso e glorioso. Quantos estão recebendo essa palavra? A multiplicação vai vir. E eu quero que quando essa conferência finalizar, você fale com o seu líder, escreva para ele e diga: minha casa é uma casa de oração e eu a consagro como uma célula. O que isso parece para você? Perfeito. Essa vai ser a etapa da multiplicação, em que vai nascer, aquilo que ia nascer em 10 anos vai nascer em pouco tempo. Deus vai acelerar. Por isso você tem que estar preparando a liderança nas casas, utilizando os meios de comunicação. Tem que entrar na televisão, tem que expandir-se para chegar aos 4 pontos cardeais. O Brasil é um país imenso, a Bahia é muito grande. E os pastores que estão nessa hora na quarentena, façam estratégia com suas esposas. Não sozinho, a sua esposa tem que estar do lado e os seus filhos têm que estar servindo também. Por favor, reúna a família, faça a estratégia, consulte a eles, trabalhe com a liderança, comece a estabelecer a estratégia, dê participação a eles e assim Deus será glorificado. Estamos de acordo? E ele disse: enche a terra, enche a Bahia, enche os estados do Brasil, os pastores, unam-se. O poder da unidade, sozinho não se pode, precisa estar no poder da unidade, unidos em um só espírito, em uma só visão, guerreando e entendendo o significado dos 7 derramamentos. Essa é a forma que nós oramos, com 7 derramamentos do sangue que derramou Jesus. Estamos de acordo? Vamos orar. Um dia depois vai ser glorioso. Por isso nós vamos orar. Pai, nesta hora, queremos te dar a graças. Levante as suas mãos aí onde você está. Isso, levante as mãos. Aí onde você se encontra nesse momento. E diga: Espírito Santo, esse é o dia depois. Eu quero que o Senhor nos toque de maneira especial. Senhor, esses são os efeitos da quarentena, Senhor. Eu quero, Pai, voltar aos meus filhos, à minha esposa, ao meu esposo, que minha casa seja santificada, Senhor. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque hoje eu creio que vem cura sobre nossas casas, vem cura sobre os esposos, curas emocionais, físicas, em cada área, sobre os filhos que não estão em Cristo. Eles voltarão para Jesus nesses próximos dias. Preparem-se, toda a esterilidade agora é paralisada, toda a pobreza, toda a escassez. São tempos especiais onde o Senhor está dizendo: abra a tua casa, abra a tua família como um altar de adoração, porque o Senhor nos
Deus visitará na casa e trará a bênção, essa cura que a nossa família precisa. Nesse momento, diga: Senhor, vem na minha casa. Senhor, eu creio, Espírito Santo, de que o que está para vir é especial. Pastor Milton, pastora Niara, levante suas mãos, porque o que vem nessa noite é especial. Os filhos, levante as mãos, porque o que está chegando agora é especial. O Espírito Santo está confiando as profecias aqui agora, que Ele tem dado por anos, a cada geração, de geração em geração. Deus tem passado essa unção. Chegou o melhor tempo, porque essa geração dos filhos, de netos, verão a mesma glória de Deus, verão o crescimento da multiplicação. Pastores, todos que estão unidos nessa convenção, seus filhos serão bênção. Esse é o momento em que Deus os unge com azeite. Esse é o momento em que Deus os prepara para frutificar e multiplicar, e encherão a terra. Aqueles que têm chorado, clamado, que têm pagado um preço alto pelo Brasil, pela sua cidade, e agora Deus vai recompensar e restituir de uma maneira sobrenatural. É tempo de graça. Assim, pastores, há uma unção especial sobre as suas vidas agora, sobre essa convenção, que seguirá ampliando de uma maneira tremenda, de uma maneira especial. O Espírito Santo está trazendo algo fresco agora sobre todo o Brasil. Se levantarão homens e mulheres no poder do Espírito por todo o Brasil, porque eles têm semeado, e a igreja seguirá crescendo nessa década maravilhosamente. Assim, receba e escrevam todas as estratégias que vêm do Espírito Santo. Um dia depois, chegou o tempo, chegou a graça. Profetize, pastor Milton. Profetiza, pastora Niara. Profetizem, pastores que estão aqui nessa hora, líderes. Chegou o momento. Saiam agora com poder. Usem o poder e a autoridade. E milhares de lugares, de famílias se abrirão como altares para as células, para grupos de oração, porque esse é o momento do dia depois. Brasil, chegou a sua hora. Brasil, chegou a sua hora. Brasil, vem a visitação do Espírito Santo e vem algo especial. Deus surpreenderá a cada pastor conforme vocês têm se preparado em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Bem, damos glória a Deus agora, toda a glória para Deus, e te abençoamos. Muito obrigado, pastores. Um abraço, pastores Milton e Niara. Bênção a vocês. Um beijo em toda a família, toda a liderança. Que Deus os abençoe e os guarde. Tchau, tchau.